Olá pessoal, agora estamos aqui para ensinar a vocês como criar uma campanha dentro do Sonax Call Center. Então, para criar a campanha, você primeiro clica em Call Center, em campanha, e aqui irá mostrar todas as campanhas e a possibilidade de você criar uma nova campanha. Primeiramente, eu vou explicar o conceito de campanha dentro do Sonax Call Center. Uma campanha, na verdade, a criação da campanha é a última coisa a se fazer dentro do módulo Call Center. É o último passo para ativar a discadora. Então, uma campanha nada mais é do que a ativação final do discador preditivo. Então, é a campanha que vai conter o mailing, ou seja, a listagem de contatos que o discador deverá discar, e é ela que vai associar o mailing à fila, ou seja, é a campanha que vai gerenciar os contatos que o discador deverá discar, e quando discar e o cliente atender, deverá atender numa determinada fila que está associada dentro da campanha, ou seja, a campanha determinará para quais contatos ou mailing que o discador deverá discar e para qual fila será direcionada as ligações. Lembrando que dentro dessa fila está associado vários ramais. Então, aqui finaliza as associações do módulo Call Center. Ou seja, os ramais estão associados à fila, a fila está associada à campanha, e a campanha será a ativação do discador. Então, dentro da campanha, vocês vão ver aqui que a gente coloca o mailing, que são a base de dados de contatos que o discador vai discar. Então, uma campanha, ela tem várias, no Sonax Call Center tem algumas informações interessantes. No caso, como o exemplo anterior, nós criamos uma fila de cobrança. Aqui, a gente vai criar uma fila, uma campanha de cobrança. Nós vamos ativar uma campanha para o discador preditivo discar para vários contatos inadimplentes, com o objetivo de achar os contatos e direcionar para a fila que contém os ramais dos nossos operadores de cobrança, ok? Então, eu vou ensinar para vocês a criar a campanha. Eu venho adicionar uma nova campanha. Vou criar campanha cobrança Sona 030917. Lembrando que não pode ter também duas campanhas, então é ideal você colocar a inicial da sua empresa sempre em todas as campanhas criadas e a data. E aqui você tem que colocar a data. Observe que a data está de trás para frente. Ou seja, é nesse formato aqui que você tem que colocar. E essa data de agendamento, você tem que colocar uma data menor que hoje, porque a campanha só vai começar se a data for menor que hoje, ou seja, então você não pode colocar uma data superior, porque senão você dá play e a campanha só vai começar a rodar naquela hora, maior ou igual àquela hora. Então aqui eu vou colocar 2017 0309, vou colocar a hora de 22 horas e 30 minutos, porque é uma hora que já a gente está à frente dessa hora, então a campanha já está apta a ser veiculada. Autoconcluir é muito importante. Autoconcluir quer dizer, se você colocar não, a sua campanha, você vai subir lá 1000 contatos nela. Quando a campanha finalizar, discar para todos os 1000 contatos, ela não vai encerrar. Você tem a possibilidade de reutilizar essa campanha, então ela não vai se concluir. Você vai poder pegar aqueles resultados que já ocorreram e selecionar e subir um novo mailing.
Então você pode criar uma campanha que vai ficar aí aberta o resto da vida. Ou seja, o ideal é você criar campanhas que se autoconcluam para você manter as estatísticas dela. Então você vai criar uma campanha que ela vai ter início, meio e final, e depois você não vai reutilizar ela. Porque é interessante você manter os dados de cada campanha. Aqui é simultânea por PA. O que quer dizer simultâneas por PA? Alguns conhecem como agressividade. Então seria, imagine que você tem um call center de uma posição com um operador, certo? Quando a agressividade ou a simultânea por operador ou por PA está em 1, então o que vai acontecer? O seu operador vai ficar esperando o discador discar, ele vai fazer uma discagem por contato, ou seja, ele vai discar para o primeiro número, vai chamar durante 45, 60 segundos. Se esse cliente atender, ele transfere para o seu operador. Se ele não atender, apenas depois de 60 segundos que ele começa a discar para o segundo número e o seu operador continua esperando. Então, o seu operador vai ficar esperando todo o progresso da chamada. Na hora que atender, ele atende. Na hora que não atender, ele vai ficar esperando. Então, é uma ligação por operador. Quando você coloca 2, isso, lembrando, gente, que isso é limitado a cada empresa. Então, isso você tem que olhar com o seu gerente comercial, porque isso aqui é um produto diferenciado. Quanto mais simultâneas, mais caro é o seu produto, ok? Então, quando você coloca 2 simultâneas, quer dizer, imagine o mesmo exemplo, o seu call center com um operador, certo? Então, sempre que o seu operador não estiver falando, estiver aguardando chamada, o discador estará trabalhando 2 para 1. Ele estará discando para 2 números. O primeiro número que atender, ele vai transferir para o operador e o segundo ele vai derrubar. E ele só volta a discar depois que, lembrando, que é muito interessante, o discador ele trabalha bem inteligente. Ele só disca para operador ocioso. Se o seu operador está falando, ele não fica discando, certo? Então, quando você coloca para discar 2 para 1, ele disca para 2 números, o primeiro que atender ele transfere para o operador e o segundo ele derruba. E assim por diante, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, à medida que você for contratando. No caso, eu vou colocar 1 para 1, que já para mim já é suficiente. E é o melhor para você começar, porque 1 para 1 você gasta menos dinheiro. Imagina você tendo 2 operadores e discando 3 para cada deles, ou seja, 2 vezes 3 é 6 chamadas ao mesmo tempo. Então você vai gastar mais. Você vai gastar dobrado também. Tentativas por contato. Aqui é bem interessante. O que acontece nessa tentativa por contato? Para cada disparo de ligação que o discador faz, ele tenta contato com aquele número, já na base dele, ele tenta contato uma única vez. Só que se se o cliente atende a ligação e desliga, aquele velho rejeitar a chamada, ele tenta 3 vezes. Mas isso é diferente dessa tentativa por contato. Essa tentativa por contato, ela já é diferente. Exemplo, ligou para um número que está ocupado. Se você quer deixar apenas com uma tentativa, deu ocupado, ele não vai ligar mais. Finalizou, não vai discar mais para esse número. Se você colocar 2 tentativas por contato, se ele achou um número ocupado, ele pega aquele número, joga para final da fila, final do mail, e depois, quando chegar no final do mail, ele vai tentar fazer contato de novo com essa pessoa. Entendeu? Muito interessante isso. Eu sempre coloco 2. Fila. Aqui é o mais interessante da campanha. Então, uma campanha, o que é uma campanha? A campanha é a entidade responsável por ativar o discador, fazer com que é o que dá o start no discador e que associa qual grupo, qual fila daquele call center vai atender aquela demanda de ligações que está discando. Então, aqui em fila, você vai selecionar qual a fila que vai atender determinada ligação. No caso, eu vou colocar a fila que nós criamos, que é de cobrança. Certo?
Então eu coloquei que todas as ligações dessa campanha, do discador que vai trabalhar para essa campanha, vai ser redirecionada quando o discador discar, o cliente atendeu, o cliente que está devendo atender, vai redirecionar para os ramais que estão associados a essa fila cobrança SONA 03, 09, 017. Ok? Aqui é muito interessante, que é a parte de tabulações. Tabulação, no vídeo de como logar o agente no Sonax Call Center, você vai observar que para cada ligação que o operador do call center recebe, ele tem a possibilidade de anotar algumas observações e de tabular a cada ligação. Então ele qualifica, ele tem várias qualificações que ele pode marcar naquela como se diz, naquela ligação. Então, para cada ligação que o operador está falando, ele tem a possibilidade de tabular. Aqui você coloca as tabulações que o operador vai ter opção, vai ter acesso lá. Nesse caso, todos os operadores de call center, de um call center de cobrança, o que ele quer tabular, o que ele precisa tabular. No meu caso aqui eu vou colocar algumas. Exemplo, cliente já efetuou o pagamento. É uma tabulação. Outra, número não é do cliente, ligação muda, mensagem de operadora. Essas tabulações, número não é do cliente, ligação muda, mensagem de operadora, é muito importante colocar em todas as campanhas. Para o administrador, para o supervisor, ver que aquele número não é do cliente, não adianta ficar ligando. Tira aquilo, depois quando ele fizer uma higienização do resultado da campanha, ele vai ver vários números que não é do cliente. Então não adianta ficar ligando, tira aquilo dali. Mensagem de operadora, cliente já efetuou o pagamento, débito negociado, boleto enviado por e-mail, protestar cliente. Então tá bom de tabulação. Então todas as ligações que os operadores receberem, eles vão poder qualificar a ligação com esses status. E para cada campanha você pode fazer uma tabulação e para cada campanha você pode fazer um motivo de pausa também. Ou seja, o agente está lá trabalhando, ele quer ir no banheiro, ele vai lá e marca, quero ir no banheiro, ele pede uma pausa. Ele quer ir para o almoço, ele vai lá e pede uma pausa. Então aqui você coloca, ó, banheiro, ó, almoço, lanche, ligação manual. Essa pausa ligação manual é muito interessante porque quando o agente está numa campanha preditiva, se ele colocar na pausa, não cai mais ligação para ele. Mas às vezes ele precisa colocar na pausa, ele quer continuar na campanha, mas precisa colocar na pausa para fazer uma ligação manual para um agendamento que ele fez. Então ele coloca a ligação manual, não vai cair ligação para ele e ele vai poder executar uma outra ligação, ok? Muito interessante isso. E vem aqui e salva. A partir do momento que você criou a campanha, observe que a nossa campanha está aqui, ó. Deixa eu clicar aqui para selecionar. Nossa campanha é 3461, campanha cobrança SONA. Ela vai, todas as ligações que forem discadas pelo discador dessa campanha e forem atendidas pelos clientes dessa campanha, vão ser direcionadas para os ramais associados à fila cobrança que nós criamos, certo? Nesse campo aqui mostra a quantidade de contatos que tem nessa campanha. Como nós não subimos ainda mailing nenhum, nem contatos nenhum, essa campanha tem 0, certo? Então, no caso, eu vou subir, aqui você sobe a campanha, nesse bonequinho aqui você sobe o mailing. Você vem aqui em escolher mailing.
Isso aqui tem vários mailings, aí a gente seleciona o mailing que a gente quer, certo? Deixa eu ver se esse mailing está correto. Lembrando que o mailing, muito interessante, são 5 colunas. Essa primeira sempre vai ser um ID da chamada ou o CPF do cliente. A segunda, depois da vírgula, que a vírgula sempre tem que subir com vírgula, ou seja, a vírgula quer dizer que é o segundo campo, é o separador de campos. A segunda coluna sempre é o número do cliente que você deverá discar, lembrando que é sempre um número. Esse 0 é um campo fixo, então vírgula 0 e vírgula 1. Esses dois campos aqui sempre deverão ser iguais, ou seja, são campos fixos. Ok? E esse último campo aqui, lembrando que o separador de campo é vírgula. Então, esse é o quinto campo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o quinto campo. O quinto campo é aonde vocês colocam várias observações que vocês desejam que o operador, naquele vídeo onde a gente explica como logar o agente no discador, mostra o mailing sendo alimentado na discagem. Então, quando o operador recebe uma ligação proveniente do discador, ele vai estourar na tela dele a informação do número que ele está falando e vai aparecer todas essas informações aqui também. Vai aparecer do jeito que está aqui. Lembrando que esse BR simplesmente é quebra de linha. Então, na hora que o operador receber a ligação, exemplo, ele vai estourar na tela dele uma tela desse jeito assim, ó, nome, endereço. Ou seja, o BR quer dizer quebra de linha. Então, o BR nada mais é, na hora da exibição na tela, ele é uma quebra de linha. Então, ele quer dizer um Enter. Ou seja, no modo exibição, lá na hora do login do agente, vai aparecer desse jeito. Então, aqui você poderia concatenar vários campos. Vários campos. Ou seja, você poderia colocar aqui nome, endereço, cidade, aí BR para poder dar uma quebra de linha. E BR somente para dar uma quebra de linha. Então, aqui, é dessa forma que é o mailing que você vai subir. No caso, eu vou subir o mailing desse jeito mesmo. Eu estou subindo o mail. Vem enviar. Observe que o mailing tem 9 contatos. Certo? No caso, como eu já tinha ativado ele antes, ele já processou 2. O que significa isso aqui? Vamos passar para a campanha de baixo para me explicar melhor. A campanha Feedback Clientes é uma campanha que foi criada para pegar feedback de clientes. Ela está associada à fila ativa, ou seja, esse discador vai discar e vai direcionar as ligações para os ramais que estão associados à fila ativa, certo? Aqui nesse campo é muito importante o que é? Aqui é a quantidade de contatos que tem nessa campanha. Correto? Então, a campanha Feedback Clientes tem 819 contatos. Desses 819, 46 já foram processados, certo? E desses 46, 16 foram atendidos. Sendo que o aproveitamento, ou seja, percentual de atendimento dessa campanha está em 34%. Por quê? 34,78%. Porque de 46 ligações discadas já, 16 foram atendidas pelos ramais associados à fila ativa, que dá 34%. Então, para você ativar a campanha novamente, simplesmente você coloca para ativar, você muda o status dela e ela começa a discar. Assim que um cliente atender, vai direcionar a ligação para a fila ativa, ok? Então, esse bonequinho aqui é para importar contato, como nós fizemos agora. Nesse amarelinho, você edita a campanha.
certo? Aqui você edita, você coloca, aumenta a agressividade simultânea por PA, aqui você coloca tabulações diferentes, coloca mais pausas se quiser, então você pode editar uma campanha no meio da produção dela, certo? Aqui tem finalizar campanha. O ideal é nunca finalizar campanha por aqui. Por quê? Porque aqui você exclui a campanha e você perde todo o histórico de chamada deles, certo? Esse botão aqui é um botão interessante que você quer, tipo assim, acabar com essa campanha, mas manter ela lá, mas você quer que você não vai precisar mais discar para o restante. Você só vai querer ter discado para os 46 e não vai querer continuar ligando até nos 819 contatos. Então aqui você limpa o restante dos contatos, você simplesmente apaga os contatos que ainda não foram discados, mas você mantém o histórico das chamadas que estão lá. Olha aqui para você ver que interessante. Os 810 que estavam aqui a gente tirou e manteve o histórico das chamadas anteriores, que vai ser exportado nesse botão aqui, que é o mais interessante da campanha. Aqui você pega todo o histórico de ligação que os operadores fizeram, as tabulações que eles fizeram enquanto eles estavam, como se diz, discando e atendendo as ligações. Então ele faz ele exporta em Excel, certo? E ele exporta em ponto e vírgula. O ideal é você chegar aqui e fazer em dados, texto para coluna, delimitado. Aqui você coloca vírgula, porque aí ele vai transformar coluna em vírgula, ok? Aqui é muito interessante, eu vou até criar uma outra coluna, uma outra linha, só para poder ensinar vocês o que é cada campo. Aqui é o mailing já tratado, ou seja, todos esses contatos aqui, os operadores já discaram e já falaram sobre o atendimento deles, ok? Então o primeiro campo é protocolo. Esse primeiro campo aqui é o protocolo. Porque no vídeo que mostra como logar a gente no Sonax Call Center, tem todo atendimento, o cliente, o operador, ele abre na tela dele um protocolo, e esse protocolo é salvo no histórico do atendimento. Então você tem esse acesso a esse protocolo. Esse daqui, conforme a gente subiu o mail, é o CPF ou ID da chamada. Esse daqui é o número discado. Aqui é um S de atendido ou não atendido, então sempre vai ser um S ou um não. Aqui é data e hora. Aqui é a duração da chamada em segundos. Esse primeiro campo é o número de tentativas. Esse número 1. Se fosse, foi atendido na segunda tentativa, ele ia estar 2 aqui, mas aqui todos foram atendidos na primeira tentativa. Observe que a duração também é em segundos, tá? E isso aqui, ó, observe que ele tem aqui, ó, atendido sim ou não. Isso aqui é a ligação que não foi atendida. Como é só uma tentativa, ele nem disca de novo. Se fosse 2, ele discava depois. Ok? Aqui é importante, são aquelas tabulações que vocês criaram. Que vocês criam, ou seja, aqui é uma tabulação única, mas poderia ser uma tabulação. O operador, na hora que está conversando com o cliente, ele tem a opção na tela lá de marcar o botão e tabular a chamada. Então poderia ser cliente, débito quitado, ligação muda, ou seja, isso tudo aqui o operador faz na hora que está atendendo a ligação. Esse daqui é o código da tabulação. Esse campo aqui, ele repete do de cá, certo? Então, a gente nem precisa desse campo. Então, a gente pode excluir, que é uma repetição, na verdade é um erro do sistema. Esse campo, muito engraçado, que esse campo é o campo que é concatenado, que nós falamos lá na importação do mail, que são vários campos concatenados. Como você traz ele aqui separado, aqui o operador, ele na verdade tinha um campo lá, nome e endereço, e ele preencheu. Então, quando o operador preenche lá e salva, essa informação que ele salvou lá aparece no histórico da chamada. Então, esse daqui a gente chama de campo extra.
campo extra 2, que são os campos que vêm da observação do cliente lá na tela do agente, certo? Então, muito interessante que aqui você tem todo o log de chamada e de atendimento do seu call center, ok? Então, o manuseio da tela do agente é essa daí. Desculpa, da campanha é assim. Lembrando que a campanha é só para discador preditivo. Para campanha, ou melhor, para ligação receptiva, você deve associar aqui na configuração de DID qual fila que esse DID vai ser direcionado, igual tem aqui, ó. Aqui tem a fila, ó, encaminhar para. Tá salvo, tá primeiro, aqui, ó, você coloca aqui, ó, encaminhar para a fila receptiva 1820, ou seja, essa fila, então as ligações receptivas estão aqui. Lembrando que o histórico das ligações, como você tem um histórico de ligações atendidas pelo discador preditivo lá em campanha, aqui você também tem o histórico de ligações recebidas do receptivo, certo? Então aqui é a mesma coisa, tem o protocolo, o número que discou, as tabulações, você tem tudo aqui, certo? Então a campanha, tanto ativa como receptiva, é dessa forma que cria. Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo.